No quadro Memória do programa Close deste domingo, nós vamos fazer uma reportagem especial. E nós escolhemos como local onde nasceu Uberlândia. Nós viemos, por exemplo, onde era a Fazenda Marimbondo, conhecida Fazenda Marimbondo. Por exemplo, nesta cena que você está vendo agora, ficava toda a sede da fazenda. Essas árvores não foram tocadas desde essa época. Aqui se reunia o gado, para daqui partir para o estado de Goiás, mais o Pontal do Triângulo Mineiro e assim por diante. Existem inclusive os grandes morões das porteiras daquela época. Se vocês notarem, por exemplo, neste rumo onde eu estou, aquele ali era um morão de uma porteira daquela época, feito de aroeira, está ali até hoje. E a pessoa que conhece essa região não quis tocar em nada. Ele é o Floriano Moura Guimarães, um produtor rural também, produtor de leite. E o Floriano vai nos acompanhar para esse pescoço, não vai, Floriano? Perfeitamente, será um prazer muito grande poder estar aqui com esses grandes repórteres, acompanhando nessa luta de mostrar à população de Uberlândia como nasceu Uberlândia, de onde originou a cidade de Uberlândia. E nós estamos justamente no local característico de onde nasceu Uberlândia. Essa aqui é a Fazenda Marimbondo, pelo que o córrego Marimbondo chamava, ou a região chamava Marimbondo? É a região que chamava Marimbondo, porque em toda a extensão do córrego Marimbondo, toda a propriedade que é denominada Fazenda Marimbondo. Posteriormente foram surgindo outras propriedades que foram dividindo já praticamente com a reforma agrária, foram dando outros nomes, como essa aqui, por exemplo, eu dei o nome de Sítio Violeta em homenagem à minha sogra, a quem eu prezava muito. E foi a razão pela qual nós denominamos Sítio Violeta, à margem do córrego Marimbondo. Em outra ocasião nós estaremos em outros trajes, mas preferimos vir nestes trajes porque o calor é intenso e a gente vai andar no meio do mato. Vamos agora conhecer um pouco mais da história de Uberlândia. A região do Marimbondo deve atingir uns 80 quilômetros quadrados. Uma paisagem típica do Cerrado, mas com formações de vegetação com forte verde em alguns pontos, num relevo bem suave do Triângulo Mineiro. Aqui nasceu uma geração que tornou costumes e tradições vindas de uma família chamada Carrejo ou Carrijo. Tudo era movido com a água, em abundância, em desvios de córregos e nascentes para movimentar a economia, como confirma o senhor Floriano Moura Guimarães, 61 anos de idade, há pelo menos 32 anos aqui. Segundo informações que eu tive de gente que praticamente naquela época pôde me transmitir, que naquela propriedade ali existia um engenho de cana que produzia açúcar, garapa, para se abastecer do proprietário da fazenda e seus colonos. Inclusive nós temos até, olha aqui, são esteios com entalhes, com encaixes para poder colocar madeira. Seria aqui nesse local? Exatamente. Eu preservei esses esteios ainda para mostrar para a posteridade como funcionava isso aqui. E tem aqui o morão de porteira, onde existia o curral, que abrigava os bovinos que vinham de outras regiões, e daqui partiam para Goiás, passando aqui pelo Porto do Lona, no Rio Araguari, que ainda existe até hoje lá. Bom, e esse monte de pedra, o que vem a ser isso? Esse parece um forno? O que é? É o forninho que existia antigamente, porque os fazendeiros daquela época, aos sábados, abasteciam-se de biscoitos, roscas, justamente para aos domingos receber as visitas e poder então fornecer a eles as quitandas e enriquecer toda aquela mesa cotidiana dos fazendeiros. A família Carrijo era formada por 3 irmãos, Antônio, Luiz e Felisberto Carrijo. Com algumas pequenas reformas e reparos na estrutura, continua ainda de pé a casa de Antônio Carrijo, quase à margem esquerda do córrego Marimbondo. Um verdadeiro casarão do século passado, com 18 janelas e 4 portas, erguida com toras de aroeira. O tempo vai caminhando e provocando bem lentamente erosões e modificando o terreno, sem, no entanto, esconder os velhos porões onde os escravos se guardavam. Na velha cozinha, castigada pelo tempo, detalhes no fogão, com a imensa chapa de ferro e o forno corroído. A fechadura na porta de madeira lavrada no machado. Desafiam um novo século que já bate à porta. Detalhes de uma história muito ligada às nossas tradições. Floriano, existia água suficiente para alimentar famílias aqui? Tranquilamente. Aqui corria um rego d'água de grande potencial. E esse rego, com o decorrer do tempo, ele foi desaparecido, justamente com a erosão
dos futuros loteamentos que foram surgindo e impediu que esse rego então continuasse. Ele ficou totalmente desaparecido. Esse mesmo rego d'água é o que abastecia o Monjola ali. Esse rego d'água, ele vinha da cabeceira aqui do Marimbondo, onde é hoje as mansões, aeroporto, e ele abastecia toda essa região para baixo, inclusive um engenho que tocava embaixo de cana-de-açúcar, que movimentava toda esta região. E com o desaparecimento desse rego d'água, tudo desapareceu também. Como é que se explica, Floriano, uma casa resistir há tantos anos? Porque aqui pelo menos uns 150 anos existe. As construções antigas eram feitas dentro de um princípio de muito sólido, feito com madeira de lei, com aroeira. A aroeira dura aí anos e anos que não desaparece. Principalmente a madeira de concerne, ela não acaba nunca. A madeira aroeira você pode deixar dentro de água que ela não acaba, o tempo não deteriora, ela dura o resto da vida. Nós podemos arriscar a dizer que Uberlândia praticamente deveria começar aqui? Eu acredito que sim, partindo do princípio de que os três irmãos, Felisberto Carrijo, Antônio Carrijo e Luiz, iniciaram nesta região. Porque antigamente eles adquiriam as propriedades através de sesmaria. Pegavam a cabeceira de um córrego e ia até o final dela. No caso aqui do Antônio, ele pegou a cabeceira do córrego Marimbondo e foi até o final. Em todos os lugares há o que conta um pouco do tempo. Árvores como esta mangueira que promete ainda dar frutos até nos seus quase 100 anos, sustentados por um tronco que convida 4 a 5 homens para abraçá-lo. Tudo aqui mostra que a história passou por aqui, mas não passa. Ainda está aí, para quem quiser acreditar. A vida desta memória está neste córrego, que já teve valor de um grande rio. E é bom que se diga que em toda a extensão desse córrego Marimbondo, a única ponte que existiu foi justamente esta ponte que nós estamos aqui agora presenciando. Ainda resta ainda os tirantes dela de aroeira, né? E foram feitos na época. Eu não quis reconstruí-la para não tirar a originalidade dela. Então permanece as vigas aí até hoje. Então era por aqui que o Felisberto Carrijo passava quando vinha da fazenda dele para Uberlândia, trazendo arroz, feijão, produtos que eram produzidos na fazenda. E em volta ele trazia de retorno sal, querosene, arame farpado, tudo isso. E na descida aqui, como é muito íngreme a descida, eles tiravam o boi da guia dianteira e barravam na traseira do carro de boi para brecar o carro. Então esse era o trajeto do Felisberto Carrijo por onde passou. Nós estamos praticamente na nascente do córrego Marimbondo, né? É a cabeceira, praticamente. Floriano, duas estradas ao mesmo tempo, a gente vê uma bifurcação ali. Isso por quê? Porque uma para descer, outra para subir? Como é que é? Não, eu acredito, Calab, que é o seguinte, como antigamente tinha muita abundância de terra, e eles faziam então a estrada, e a estrada ia afundando muito, e eles desprezavam aquela e passavam para outra, iniciavam uma outra, e assim sucessivamente, devido à abundância de terra que tinha na época. Ao atravessarmos os restos da velha e teimosa ponte, por onde passaram os famosos carros de boi, deparamos com um dos mais valiosos comprovantes da história do nosso povo. A velha serraria, toda construída em madeira de lei, lutando contra o tempo. Era toda movida a água. Em cada detalhe, parece que há milhões deles. Roldanas de correias, eixos de um grande carrilhão e a roda d'água, principalmente, que movia tudo pelo desvio do córrego. Tudo feito em madeira. Pelo que já se levantou sobre esta obra, foi preciso quase 1 ano de trabalho para construí-la, utilizando-se mão de obra também de escravos. Buscamos um referencial e encontramos uma placa, também feita de madeira. Nessa placa aqui, colocada em um dos tirantes do telhado dessa serraria, está escrito o seguinte, escrito com ferro quente. A 9 de agosto de 1884, moveu a manivela e cerrou. Está assinada Antônio Gomes Martins. A madeira, o prego me parece que inclusive é da época. E a madeira para resistir esse tempo deve ser uma madeira de lei, com certeza. A velha serraria só precisa de um pouco de trato para voltar a mover esta serra, que não garantimos ser daquela época, mas que está castigada pelo ferrugem. A serraria foi construída sobre uma formação rochosa, imune à erosão da água do córrego Marimbondo. Sabe-se que para construí-la foi necessária a união de alguns fazendeiros da região
numa espécie de mutirão. Até há alguns anos, um senhor de idade bem avançada, conhecido por João, morou nesta casa e sobreviveu vários anos com os serviços da própria serraria. Pelo que se sabe da história, esses dois troncos que estão aí no chão seriam o final do desembarcador das madeiras. Os carros de bois traziam aqui a madeira para ser serrada nessa serraria. E existe um detalhe muito importante nessa serraria, é a originalidade. Vejam o telhado, os tirantes, nada foi reconstituído até hoje nessa serraria. Floriano, o que se leva a pensar é que essa serraria foi a razão de muitas casas, inclusive em São Pedro do Berabinho, né? Eu acredito que sim, Olívio, porque é de meu conhecimento de que daqui saíram muitas madeiras que foram serradas para construir em Uberlândia. Inclusive a casa que foi da Gabriela Pacheco, onde funciona hoje o edifício Gabriela Pacheco, um edifício imponente. E outras casas demais ali na Severiano Brandão, mesmo na 15 de novembro, muitas e muitas casas foram construídas com madeiras serradas aqui na época. Ou seja, isso aqui é um patrimônio histórico, né? Exatamente. E eu me sinto até pesaroso porque que o patrimônio histórico de Uberlândia não interessa tanto por isso aqui, a fim de preservar isso aqui para mostrar para a posteridade, as gerações futuras, como nasceu Uberlândia. E eu conclamo daqui, então, um apelo às autoridades competentes sobre o patrimônio histórico, que zelem mais por isso aqui e tomem isto como patrimônio histórico de Uberlândia. Um paralelo aqui na Revolução de 30. Bem, essa foi mais uma parte da história de Uberlândia, contada desta vez de forma diferente, mostrando inclusive alguns locais históricos da antiga São Pedro do Berabinha ou Arraial da Farinha Podre.